Oi, neste vídeo eu vou falar sobre viver com profundidade, inspirado no livro A Celebração da Disciplina, que foi o primeiro livro do ano. Vou tratar de algumas disciplinas espirituais que nos guiam à verdadeira liberdade. Liberdade dos nossos afetos desordenados, liberdade da superficialidade que é comercializar, liberdade de ancorar o ser no ter. Vamos? Antes de mais nada, para este vídeo não ficar demasiadamente longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Essa é a parte 1, onde nós vamos tratar algumas disciplinas, vocês vão ver, e na segunda parte vamos tratar o restante. Vale dizer que a segunda parte sai esta semana ainda no canal, então já se inscreva aqui para você não perder. Este ano eu decidi reler alguns livros que estavam na minha estante já há um tempo, e eu comecei o ano lendo A Celebração da Disciplina, e eu confesso que eu estava com um pouquinho de preguiça de ler este livro. Por que eu estava com preguiça de ler este livro? Porque eu li esse livro pela primeira vez em 2016 e na época eu estava fazendo um seminário teológico que hoje eu olho e falo assim, cara, não era o melhor, tem muitas questões problemáticas e tudo, então este livro ele estava meio assim, será que eu leio, será que eu não leio? Mas era o exato livro que eu precisava para começar bem o meu ano. Claro que existem algumas coisas que são problemáticas no livro e aqui eu vou tratar só das coisas legais e não vou tratar do livro em si, vou pegar as disciplinas e vou falar um pouquinho do que está no livro, mas um pouquinho da minha vivência, daquilo que é bom. Então, passou pelo meu filtro, o livro, o filtro daquilo que eu creio. Então, bora pro grande tema deste vídeo, que é vivendo com profundidade. Como eu disse, isso é inspirado no livro A Celebração da Disciplina, e uma das coisas que o autor começa falando logo na introdução é que a maldição do nosso tempo é a superficialidade. E eu não poderia concordar mais com isso. E não é só de hoje, né? É de sempre. Não é como se 2025 seja esse ano. Não. Isso é algo antigo. Hoje em dia, e há muito tempo isso, né? Nós temos uma tendência a ir muito para a satisfação imediata. Todas essas coisas que nos levam muito para a satisfação imediata, muitas vezes elas afetam negativamente a nossa espiritualidade. Porque nós vivemos aqui agora com o olhar do que é eterno, não nas coisas que são passageiras, nas coisas que são imediatas. Claro que nós temos satisfações aqui, mas a nossa esperança, a nossa âncora está no que é eterno. A necessidade que nós temos hoje em dia não é de pessoas mais inteligentes. Nós temos muito conhecimento na palma, literalmente na palma da nossa mão, onde nós podemos aprender cada vez mais. O que nós precisamos hoje, com muita urgência, são de pessoas com mais profundidade. Pessoas que meditam, que refletem, que estudam verdadeiramente, que não só acumulam conhecimento, mas que são sábias. E para a gente cultivar essa profundidade, nós precisamos sair da superfície, nós precisamos mergulhar mais fundo. A superfície, ela nos escraviza. E eu gosto muito de pensar no mar, sabe? Eu acho que assim, quando eu penso, vamos falar sobre profundidade e sobre superficialidade, eu sempre penso no mar, porque uma coisa que eu aprendi quando eu era bem novinha, imagino que os pais de vocês também ensinaram isso pra vocês, é que se tiver vindo uma onda que você não dá conta de suportá-la, você precisa mergulhar, deixá-la passar e depois levantar, né? Depois sair da água. E quando a gente pensa na superfície ali do oceano, até nas ondas que estão vendo, quando a gente está na superfície, nós somos escravos dela. A gente depende de como a superfície vai se comportar. Mas quando a gente mergulha, parece que ele é um lugar de paz, sabe? Onde a superfície não comanda o movimento que nós vamos fazer. Então a gente não é levado pela onda, pela moda, pelo que está em alta. E quando nós falamos em viver com profundidade, em cultivar as disciplinas, muitas vezes a nossa mente vai para um monge, assim, que tá ali e tá vivendo exclusivamente para isso, sabe? Mas o Senhor quer que nós, pessoas comuns, que lavamos louças, tiramos do lixo e trabalhamos, que a gente pratique as disciplinas espirituais. Elas não são exclusivas dos monges. Nós, como cristãos, precisamos praticar as disciplinas espirituais. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que o mundo, ele é muito mais do que o material, ele é muito mais do que o físico, ele é muito mais do que o que nós podemos alcançar, porque muitas vezes nós temos isso, né? Que a gente confia completamente naquilo que nós podemos alcançar, naquilo que nós podemos ter, que os nossos olhos podem ver. E aí a gente olha para as nossas atividades comuns como algo completamente físico, quando na verdade tudo na nossa vida deve ser para honrar a Deus. E tudo na nossa vida deve ser examinado com lentes litúrgicas,
olhando cada parte do nosso dia como uma forma de adorar ao Senhor. Nós vivemos o nosso discipulado nos dias comuns. A primeira disciplina, então, que nós devemos cultivar é a meditação. E ela, para mim, ela é maravilhosa, ela expõe muito essa questão de sair da superfície e ir para a profundidade. E aí, mil citações de livros passam pela minha mente neste momento, mas eu me lembro muito do Gustavo Corsão falando que a vida é mais agitada no sofá da casa do que no trânsito. E isso me toca muito, porque realmente não é no sentido de agitação, mas no sentido de profundidade. Sabe? As coisas são mais intensas, a vida é mais intensa no sofá do que no trânsito. Agitada é a palavra errada, mas ela é mais intensa. Por quê? Porque ali a gente precisa se encarar. Enquanto o trânsito nos distrai com vários estímulos, vários barulhos, várias coisas, luzes passando, vários cheiros, freio e etc., que sempre nos colocam atentos às coisas externas, atento à agitação, à superfície e não à profundidade. E pode ser que você pare e fale assim, um cristão meditando, então é tirar tudo da minha mente e apenas pensar no nada, em meus pensamentos como nuvens sendo dissipados. Não, essa não é a meditação cristã, essa é uma meditação mais oriental. A meditação cristã é aquela onde nós deixamos a nossa mente ser preenchida por Deus. Não é sobre esvaziar a nossa mente. A meditação cristã não é esvaziar a nossa mente, mas é encher a nossa mente de pensamentos sobre Deus, de Deus. Isso é a verdadeira meditação, a disciplina espiritual da meditação. A meditação cristã, de forma simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus. É refletir sobre a sua palavra, sobre os seus grandes feitos, sobre quem Ele é e deixar essa verdade nos inundar, nos preencher e ser a verdade dentro de nós. É sobre pensar aquilo, pensar sobre Deus com tanta frequência que a gente já não consegue esquecer dele em momento algum do nosso dia. Então, nós precisamos cultivar esses momentos de parar tudo e simplesmente deixar a nossa mente se encher de Deus, se encher da verdade, se encher da palavra, refletir sobre isso. Os pais da igreja falavam sobre o ócio santo, sobre essa necessidade, sobre essa atividade de se afastar das coisas, esse equilíbrio de apaziguar o que é interno, mesmo em meio à correria do que está acontecendo, do dia a dia, das coisas que temos para fazer, sobre apaziguar o interior e contemplar a beleza. A meditação nas escrituras é sobre internalizar as passagens e torná-las pessoais e torná-las para nós. É sobre pensar na paz que excede todo o entendimento, refletir sobre ela e entender que ela é para nós. Eu vou colar aqui uma frase de Bonhoeffer. Ele diz que, assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como lhes são ditas, aceite a palavra das Escrituras e guarde-as no coração, como fez Maria. Isto é meditação. De forma bem prática, existem 3 coisas que nós fazemos, 3 formas que nós podemos meditar como cristãos. Meditar na palavra, como nós já estamos falando desde o início, então parar e refletir sobre uma passagem, meditar nela e pensar, deixar aquela verdade preencher o seu ser. A segunda é meditar sobre a criação, é olhar a beleza da criação e meditar sobre como isso é maravilhoso, como cada coisa demonstra a grandeza, a sabedoria do nosso Criador. E a terceira é meditar sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje, no mundo lá fora, as coisas que estão acontecendo e a importância de cada uma dessas coisas. É muito importante que a gente perceba o mundo, pense profundamente sobre o mundo e veja Deus. Meditação é um estilo de vida. Nós precisamos da meditação para cultivar profundidade. E a meditação, ela leva à oração. E orar é mudar. Isso é muito maravilhoso. Orar é mudar. Tiago, ele vai exortar os cristãos dizendo que eles pedem e não recebem porque eles não sabem o que pedir. Isso porque pedir do jeito certo envolve os prazeres transformados. Na oração verdadeira nós oramos segundo os pensamentos de Deus. Nós desejamos o que Ele deseja e nós amamos o que Ele ama. Isto é a oração transformando o nosso interior. A nossa oração, ela deve sempre olhar para o reino e não para o nosso conforto. John Piper, ele fala algo muito legal que eu guardei, eu li isso já tem muito tempo, mas eu guardei no meu coração, que a oração, ela é um walkie-talkie da guerra, para guerra. Ela não é um interfone doméstico. Então você está ali pedindo socorro, você não está ali querendo uma aguinha fresca com limão, sabe?
A terceira disciplina que nós precisamos ter é o jejum. E aqui nós temos uma questão que é mais complicado falar sobre o jejum, né? O jejum hoje, ele é mal interpretado e por ser mal interpretado, ele é mal executado. Eu vou contar uma experiência pessoal, várias experiências nessa parte de jejum. Dia desses pra trás, eu estava sem açúcar. Eu decidi me abster de açúcar por um período de tempo. E nesse momento que eu estava sem açúcar, teve um dia que eu estava com muita vontade de comer um bolo. E eu falei em voz alta que eu falei assim, eu não vou comer esse bolo por causa da minha amiga. E aí a pessoa se espantou completamente com essa minha fala. E ela falou assim, como assim? Por causa da sua amiga? Eu falei, por causa da minha amiga que eu não vou comer. E aí ela ficou super incomodada, assim, como assim você é crente? Você deveria se importar com o que Deus pensa sobre você, mas não com o que a sua amiga pensa sobre você. A questão aqui é, eu decidi me abster do açúcar porque sim. E aí eu juntei com uma amiga e falei, vamos ficar sem açúcar um tempo? Vamos. E eu fiquei 20 dias sem açúcar. Queria ficar 40, não consegui. E eu fiquei 20 dias sem açúcar. O ponto aqui é que o meu compromisso era comigo e com a minha amiga. E não é porque eu queria me abster de alguma coisa que eu precisava que aquilo se tornasse um jejum. Porque a minha intenção ao me abster de açúcar não foi me alimentar da palavra, mas foi simplesmente me abster de açúcar. Não, nem era tanto de saúde, era só olhar e falar assim, açúcar você não manda em mim, sabe? Mas veja, como muitas vezes qualquer abstinência que nós queremos fazer, nós espiritualizamos. Não é espiritualizar exatamente a palavra, porque tudo que nós fazemos é espiritual, mas nós queremos colocar isso como se fosse um compromisso com Deus. A gente quer pegar, eu vou ficar sem açúcar. Pode ser para a glória de Deus, mas a gente coloca como se fosse um jejum religioso, quando não é. Hoje muitas vezes coloca o jejum assim, eu quero alcançar alguma coisa, então eu vou jejuar e orar por isso. Você não está jejuando e orando porque você deve fazer isso, mas porque você quer alcançar alguma coisa. Então eu preciso fazer dieta e aí por isso eu vou fazer um jejum junto com Deus para me ajudar. Banaliza muito o jejum, né? Que você pode falar assim, eu quero um carro. O que eu vou fazer para ter um carro? A alternativa A, trabalhar mais, juntar dinheiro e comprar um carro. Alternativa B, continuar do jeito que eu tô, fazer um jejum de refrigerante por 3 meses e Deus vai me dar o carro. Veja se faz sentido isso. Isso não faz sentido. Isso é algo só pro seu conforto. É uma coisa que é só pra você suprir desejos, prazeres daqui e do agora. Não que seja um problema ter um carro, não é um problema. O problema é a forma que você faz isso. Você não quer ter o esforço e aí você coloca Deus na jogada. Sabe? Você não quer trabalhar para alcançar aquilo, você não quer assumir a sua responsabilidade humana diante da aquisição de um carro, um exemplo. Ou então da responsabilidade de ficar sem açúcar. E aí você quer colocar Deus no meio. De uma forma a barganhar com Deus. Não de uma forma para honrar a Deus, mas de uma forma de barganhar. E se você acha que você está honrando a Deus, fazendo barganha com Ele, aí a gente tem um problema muito sério. Então o jejum hoje ele é muito mal interpretado, ele é muito mal executado. Porque o centro do jejum não é uma parte do jejum é Deus. Não, o centro do jejum é Deus. Ele é o nosso objetivo quando nós estamos fazendo um jejum religioso. O centro dele é Deus. Deus não é uma parte. Não é uma parte no seu acordo. Não é como a minha amiga foi uma facilitadora, uma apoiadora da minha falta de açúcar. Sabe? Não é assim. Ele é o centro, ele é o objetivo. O objetivo é conhecê-lo mais, é desfrutar da presença dele. Eu tenho uma experiência muito maravilhosa com o jejum. Foi uma experiência assim, que acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz o jejum do jeito certo, sabe? E eu acho que foi a primeira vez que eu fiz o jejum do jeito certo. Eu estava com muitas dúvidas doutrinárias, muitas dúvidas teológicas, a minha cabeça estava pipocando. E aí eu parei tudo e eu falei, Deus, eu não vou comer de tal horário a tal horário. Isso era um jejum todos os dias. Eu me abstive de comida durante esse período, essas horas que eu falei com Deus. E eu falei, o meu objetivo é te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero encontrar a verdade, eu quero encontrar a tua vontade para minha vida
diante desse tanto de dúvida que eu tô tendo. Eu quero que o Senhor seja de fato a luz diante das sombras que estão, as sombras de dúvidas que estão permeando o meu coração. E esse foi o meu único objetivo com o meu jejum. E foi maravilhoso. Eu nunca sofri tanto com o jejum, nunca tive tantas propostas indecentes de comida de graça em restaurantes caros depois do horário que eu falei que eu pararia de comer. Mas esse jejum, e eu falo que ele foi fantástico, mas ao mesmo tempo ele trouxe à tona o pior de mim. Cara, esse jejum me mostrou os meus piores comportamentos, sabe? Mostrou a minha vaidade, o meu orgulho, a minha soberba. Mostrou, assim, abriu, ele realmente derramou luz dentro de mim. E todas essas vezes que eu vi essas trevas que habitavam dentro de mim, eu via também o Senhor vindo com a transformação para o meu ser. Eu via a sua vontade sendo feita na minha vida. Eu via a sua correção de um pai que ama. O jejum, ele nos lembra que nós não somos sustentados pela nossa própria força, nem pelo alimento, mas que nós somos sustentados por Deus. Nós somos sustentados pelo Senhor. A comida não nos sustenta. Deus nos sustenta. A experiência do jejum é mais como um banquete da palavra de Deus do que uma abstinência de comida. É um banquetear-se da palavra. A quarta disciplina, e a última que será trabalhada nesse vídeo aqui, eu expliquei o porquê no início, é o estudo. E lembra que eu falei que uma disciplina puxa a outra, né? Lembra que eu falei que eu tava com muitas dúvidas? Então, nesse meu momento de jejum foi um momento de estudo, de ler a palavra, buscar conhecimento, refletir, meditar nela. E nós precisamos disso, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos buscar ter fome da verdade. E a gente busca isso mais, assim, intensamente estudando. A nossa mente, ela é moldada e ordenada pelo objeto do nosso foco. E pode ser que você diga, o objeto do meu foco é Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Aí você não precisa estudar? Não, você precisa estudar. Por quê? Porque se a gente começa a falar, o objeto do meu foco é Deus, mas se a gente não conhece quem é esse Deus, o objeto do nosso foco se torna o que nós pensamos que Deus é, e não quem ele realmente é. Veja o problema aqui. Em um a gente cria um bezerro de ouro, quando a gente estuda e conhece a Deus, a gente o adora em espírito e em verdade. Então nós precisamos estudar. É essencial que a gente estude para que a gente conheça verdadeiramente quem o Senhor é. E como estudar, né? Estudar exige repetição. Exige ler, ouvir aquilo 1 milhão de vezes até que aquilo fique firme no nosso coração, fique firme na nossa vida. Estudar também exige concentração. Parar tudo, silenciar o reino do ruído, silenciar os barulhos exteriores e focar no nosso objeto de estudo, focar naquilo que nós queremos descobrir. E aí, quando surgem outras coisas querendo distrair nossa atenção, nós precisamos silenciá-las e nos concentrar no que nós queremos descobrir. A terceira coisa que envolve o estudo, que o estudo exige, é a compreensão. Não basta ler e repetir como um papagaio, nós precisamos compreender o que aquilo diz. Nós precisamos ver o que aquela afirmação está sugerindo, quais as implicações daquilo. E isso envolve refletir, que também é a quarta parte do estudo. Nós precisamos refletir sobre as repetições que nós vimos 1 milhão de vezes, sobre o objeto do nosso foco, sobre aquilo que nós compreendemos, nós precisamos refletir sobre aquilo. Então, o estudo, ele envolve a repetição, a concentração, a compreensão e a reflexão. Para estudar, nós precisamos disso. Para estudar a palavra, nós precisamos disso. Nós precisamos de seriedade nos nossos estudos. Nós precisamos dessas 4 disciplinas espirituais. Essas são as 4 disciplinas desse vídeo: a meditação, a oração, o jejum e o estudo. São disciplinas essenciais para a nossa vida cristã. No próximo vídeo nós vamos trabalhar mais 8 disciplinas, parece que ficou desigual, mas é porque essas de hoje são mais longas, as outras são um pouquinho mais curtas. Mas já se inscreva aqui no canal para você ver esse próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Um beijo e até a próxima!